A votação de ontem, que é recorde a todos os níveis, não é? Participação, votos a favor, nós costumamos dizer que é tipo Coreia do Norte, norte-coreana, e de facto é dessa ordem de grandeza. Quem também costumava ter votações assim era o Fidel Castro, mas serviu para Putin vir dizer que o povo está unido, que há uma grande família, multiétnica, vê lá tu e tudo, e que, portanto, o que é preciso é apoiar os nossos heróis que estão na Ucrânia, na operação militar especial. Portanto, não há nada de novo no seu discurso, pelo contrário, há a percepção de que ele pode sentir-se voltar relegitimizado, portanto, usar isso nesse sentido. Tem todos os órgãos de informação a dizer isso mesmo, os órgãos de informação que existem na Rússia, que são todos bem controlados e bem fechados, digamos assim. Até as redes sociais, a que ele não ligava muito ao princípio, estão hoje em dia muito, muito controladas. Consegue escapar, às vezes, o YouTube, que apesar de tudo não foi banido, e onde existem alguns canais onde, por vezes, surgem opções e opiniões diferentes. Agora, tentando perceber o que é que se está a passar, eu encontrei uma palavra que achei muito engraçada, que é uma palavra, uma palavra russa, que aparentemente é a palavra ideal para definir o estado de espírito de muitos russos. Eu não sei se vou dizê-la bem, não está aqui os ameaçados para me corrigir, e é Prispozoblenets. O que é que isso significa? Significará uma coisa como uma pessoa hábil, portanto, alguém que vive entre o compromisso e a aceitação, a adaptação, que tenta fazer o que se espera dela e ao mesmo tempo tenta aproveitar para fazer uns truquezinhos. Quem é que refere esta palavra? Porque ela aparece inclusivamente em literatura já, em vários romances e livros e tal, e portanto foi muito usada para descrever aquilo que seria o chamado homo soviéticos. O homem soviético no sentido não do homem novo que o Stalin procurou criar, mas no sentido olha, eu o mais parecido que encontrei com isto é o termo manhoso. Portanto, alguém que se habituou à omnipresença do Estado, que não deixa de reconhecer que o Estado é injusto, mas não é capaz de viver sem ele, e, como ele é injusto, até é capaz de não faz mal enganá-lo. Ou pelo menos tentar aproveitar-nos das coisas. É curioso que quem, de alguma forma, retratou esta situação num livro famoso foi Um Dia na Vida de Ivan Dezinovich, que até chegou a ser, no tempo do Khrushchev, pode ser publicado, e o Khrushchev permitiu que ele saísse. Foi um tempo em que a censura... Portanto, é um prisioneiro de um campo de trabalho, não é? Portanto, do Gulag. É uma criação de Solzhenitsyn, mas uma das coisas que estava presente no Ivan Dezinovich, era esta ele ao mesmo tempo adaptava-se, aceitava aquilo que era um destino horrível, não é? O campo de trabalho, mas não deixava de tentar aproveitar, tirar partido, enganar o Estado. E aliás, era nisso que ele se esgotava, e os outros, ao longo do dia, porque nós podemos pensar que eles trabalhavam, quer dizer, era todo aquele esquema, não é? Quando se chegava ao fim, estava-se uma das coisas que definia o homem soviético, uma das anedotas que se contava sobre a União Soviética, e que é muito, é de um cinismo e ao mesmo tempo um cinismo trágico, era que eles diziam assim, nós fingimos que trabalhamos, e eles fingem que nos pagam. Isto é trágico, não é? Portanto, tudo uma encenação. Tudo uma encenação, não é? Portanto, vivia-se sem poder de compra nenhum e sem produtividade nenhuma, mas vivia-se. Pronto, e era isto. Agora, porquê que eu estou a citar isto? Eu estou a citar isto porque há as sondagens na Rússia não começaram com as sondagens sociológicas. O trabalho sociológico não começou apenas com a transição democrática.
O próprio Gorbachev, quando chegou, permitiu que elas se realizassem, houve criado um instituto e elas começaram a realizar-se. E há uma das pessoas, que é um dos primeiros homens a trabalhar nisso, é um senhor chamado Yuri Levad, que já tinha quase 60 anos quando o Gorbachev chegou, portanto, naturalmente já morreu, e que começa precisamente a tentar estudar algo que o obcecava. Ele é sociólogo. A sociologia era uma disciplina que na União Soviética era vista com desconfiança. Portanto, apesar de supostamente ser uma coisa que, por exemplo, aqui nos países ocidentais às vezes é vista como a explicação da vida dos pobres e, portanto, começa com essa noção, lá era vista com desconfiança. Mesmo assim, ele era sociólogo, portanto, e como sociólogo começou a tentar perceber, estávamos ainda na União Soviética, ainda era com o Gorbachev, enfim, estava em transição, o que era isso do homem soviético, do homo soviéticos. Portanto, começou a fazer inquéritos, com baterias de perguntas. Uma das coisas que notou é que as pessoas respondiam muito às perguntas, portanto, aquilo teve adesão, coisa que até o surpreendeu um bocado, portanto, esses inquéritos, e pronto, e continuou a fazê-los. Quando aquilo houve a transição, veio o Yeltsin, veio, enfim, tentativa democrática, nem podemos chamar bem aquilo de democracia, tentativa democrática da última década do século passado, os anos 90, e ele notou mudanças, e quando estamos a aproximar do final da década e a aproximar do tempo em que vai chegar Vladimir Putin, que chega em 99, precisamente, ele começou a notar que aquilo que tipificava as respostas, quer dizer, o homo soviético tinha voltado a reemergir, de alguma forma. Portanto, ele até usou um termo, eu estive a tentar encontrar boa tradução para português, que eu encontrei isto não em russo, com em russo a única palavra que existe é aquela, mas há uma palavra que é Willy, em termos, eles têm um livro cujo nome russo não sei, mas cuja tradução em inglês é The Willy Man, o homem Willy, e o homem Willy eu acho que a melhor tradução ao português é o homem manhoso. Manhoso no sentido de tentar, enfim, nós temos que viver com o Estado está por aqui, habituámos-nos a isso, temos que nos adaptar a isso, temos que ser conformes, de alguma forma, a isso, mas ao mesmo tempo vamos tentar tirar partido, não ficamos muito zangados. E agora, o grande problema, ele morreu há 20 anos, um pouquinho menos de 20 anos, ele morreu já muito abatido e muito triste, porque de facto tinha chegado à conclusão que é como se a Rússia estivesse presa numa lógica que não é apenas aquilo que nós temos falado aqui muitas vezes, que é a lógica imperial, que é a lógica das elites, mas presa numa lógica em que a sua própria sociedade não era capaz de sair dos seus limites, não era capaz de romper com esses limites. Ele, aliás, tem uma espécie de diálogo com Orwell. Orwell, como sabes, tem toda uma, portanto, em 1984, aquela distopia, muito inspirada no mundo stalinista, mas onde há a ideia de que há eles e os outros, não é? Portanto, os outros, as elites, o homem o Big Brother, não é? Que vigia tudo, e depois os outros tentar adaptar-se a isto, sempre tentar viver subjugados por isto. E ele acha que no caso da Rússia há aqui quase que uma cumplicidade. Não há apenas responsabilidade da elite que reprime, há uma cultura, uma natureza humana que se habituou de tal forma a viver assim, que se entra numa espécie de círculo vicioso, de onde é muito difícil sair. E eu estava a ler estas coisas e a achar que isto ajuda muito a perceber eventualmente aquilo que está a passar, não é? Portanto, no sentido... Repara, há sondagens quando começou a guerra na Ucrânia, ou quando foi a invasão da Crimeia. Sondagens publicadas, portanto não havia guerra, operação especial, tinha sido uma coisa localizada, com os homenzinhos verdes na Ucrânia, e na altura, mais de 3/4 dos inquiridos na Rússia achavam que valia a pena invadir logo a Ucrânia. Portanto, este ambiente já existia, não foi só Putin que o criou com os artigos que escreveu sobre a Ucrânia ser Rússia. Mas com uma particularidade,
desde que não nos venham mobilizar, desde que não aumente o custo de vida, desde que por aí adiante. Mas o espírito de vamos para a Ucrânia estava lá. Então há sempre esta mistura, que é uma mistura complicada, diria eu, e que, portanto, mas que talvez ajude a perceber porque é às vezes tão difícil lidar com a Rússia. Eu acho que desse ponto de vista nós temos que tentar, quer dizer, eu acho que durante muito tempo não percebemos realmente quem é que era Vladimir Putin, porque a sua forma de pensar é tão diferente da nossa, em muitos aspectos, que às vezes há dificuldade em lê-lo, não é? Portanto, ele é alguém que tem uma lógica de poder da qual perdemos completamente o hábito, quer dizer, lógica de poder no sentido os meios justificam, quer dizer, os fins justificam os meios, e portanto, para ter o poder eu posso fazer literalmente tudo, não é? Portanto, e recordemos, para ele chegar ao poder, portanto, numa altura em que ainda havia, as eleições ainda eram mais disputadas do que foram agora, estamos a falar quando Yeltsin lhe entrega o poder, portanto, Yeltsin abdica de ser presidente, portanto, escolhe para primeiro-ministro, depois abdica de ser presidente, ele passa a ser presidente interino, mas mesmo assim ele tinha um problema, ninguém o conhecia. Ninguém o conhecia. Como é que ele se vai tornar conhecido? Como é que alguém se torna conhecido? Lançando uma guerra. Como é que se lança uma guerra, depois sobretudo estamos a falar da guerra da Chechênia, da segunda guerra da Chechênia, já tinha havido uma nos anos 90, com Yeltsin, tinha corrido muito mal para a Rússia. Como é que se lança uma guerra? Com aquilo que de vez em quando também temos visto aqui agora, na guerra da Ucrânia, que é os falsos pretextos, o false flag, como no termo que vulgarizou. E então há uma onda de atentados, que não eram atentados, quer dizer, atentados terroristas. Portanto, no primeiro deles morreram 99 pessoas. Foi um prédio de habitação que veio abaixo, com bombas colocadas na cave, e que hoje há a convicção absoluta que foram bombas, atentados organizados pelos colegas do FSB, portanto, antigo KGB, os colegas de Vladimir Putin, para dar o pretexto para ele regressar à Chechênia e depois, a partir daí, ganhar as eleições, como ganhou, e ganhou tangencialmente, na altura, ao candidato comunista, que estava, enfim, que ainda tinha uma certa aura dos tempos de antes. Portanto, isto continuou sempre. Ele foi matando os seus adversários políticos. Atenção, foi matando, não foi tentando diminuí-los. E são uns atrás dos outros. O padrão é sempre o mesmo. Quer dizer, pode ser um piloto que rouba um helicóptero e depois é assassinado aqui ao lado em Espanha. Pode ser uma jornalista que é assassinada à porta de casa, Ana Politkovskaya. Pode ser um candidato presidencial ucraniano que é envenenado. Pode ser, enfim, tudo mata-se. Este modus facienti nós já tínhamos perdido completamente, quer dizer, sabíamos, isto fez-se na nossa história, não é? Fria, não é? Mas era uma coisa que já não estava na nossa maneira de ser, quer dizer, sentarmos à mesa em cimeiras internacionais, Munique, G20 ou G8, quisermos, com alguém que faz isto habitualmente, não é? Portanto, não é, era algo que não era imaginável sequer, portanto, não era imaginável, mas começou a acontecer e não houve capacidade de perceber que quem fazia isso podia fazer tudo, portanto, cuja a lógica não apenas se manter no poder, mas a lógica de se relacionar com os outros era muito diferente da nossa. Eu acho que desse ponto de vista nós só percebemos que só quem está lá mais perto e quem já viveu aquela realidade é que consegue entender isso. Portanto, eu estou sempre muito atento àquilo que dizem os lituanos, os letões e os estónios, porque, para além dos polacos, naturalmente, porque foram povos que viveram subjugados pelo stalinismo e que conheceram isso muito bem. E, particularmente a primeira-ministra da Estónia é alguém que eu tenho enorme respeito, é alguém que tem sido muito clara neste conflito, é alguém que eu já conhecia, quer dizer, filha de alguém que esteve na Sibéria, essas coisas todas. Eu estava a ver este fim de semana um documentário na Netflix, aliás em 6 episódios, enfim, 9 episódios de 1 hora, portanto,
Já não me metia a ver, já sei que não me posso pôr a ver séries porque senão me perco. Isto era uma série, era documental, mas era uma série de 9 horas. Mas uma das coisas que fixei é sobre, enfim, a história da dissuasão nuclear e dos problemas da Guerra Fria e das armas nucleares. Mas conta a história um bocado da Guerra Fria e naturalmente chega a essa altura. E a essa altura eles falam com o primeiro-ministro da Estónia e ela diz uma coisa que eu achei verdadeiramente extraordinária, que é, a certa altura, estamos no regime soviético, passou a poder-se viajar dentro do mundo, ela era criança na altura ainda, passou a poder sair a outros países, que houve uma altura que nem isso era possível, não é? Só se podia estar, nem dentro da própria União Soviética não se podia ir de região para região, era preciso passaportes para de região para região. E ela então vai com os pais a Berlim, portanto, Berlim Leste na altura, não é? Portanto, Berlim comunista. E chegam junto à porta de Brandenburgo, um sítio de leste lindíssimo, que é Uter van der Linden, que é a Avenida dos Plátanos, que fica do lado leste da porta, e o pai diz-lhe, respirem fundo, que do lado lá da porta vem o ar da liberdade. Epá, e eu aquilo achei uma coisa de uma... Quer dizer, quem viveu isto tem hoje um sentido do mundo e desta vizinhança que não é o nosso, não pode ser o nosso. Para nós isto é tudo muito, muito, muito diferente. Mas eu acho que ainda há uma coisa... Pronto, e nós imaginamos que depois que isso acabou. A questão é que estas pessoas que vêm muitas vezes desses países, ou cidadãos russos que vivem aqui, eles não se consideram seguros. Ou seja, não é apenas o que acontece na Rússia e nesses países, e o que é que aconteceu no passado. Não podem sentir seguros, ou de vez em quando eles vêm cá matá-los. Exatamente. É pensarmos que em 2023, 2024, 2022, essas pessoas, apesar de viverem em democracias, eles não estão livres, porque eles têm medo, não é? Têm medo de falar, têm medo de se manifestar, e, portanto, a possibilidade de terem um encontro com alguém que os pode atropelar, que lhes pode fazer mal. Envenenar, já houve alguns que morreram envenenados, sim, não é? Isso portanto... é real, e, portanto, é como se aquilo continua, não é? Ninguém se consegue libertar verdadeiramente. Portanto, temos aqui uma situação que, enfim, às vezes pergunta-se, mas como é que nós nos temos portado? Nós não nos temos portado bem, não é? Portanto, durante décadas achou-se, primeiro não se percebeu quem é que era Putin foi-nos surpreendendo, e nunca se lhes fez imediatamente barragem. E desse ponto de vista, outro dia estava alguém que recordava... Eu não acho, eu tenho o maior dos receios relativamente ao que Trump possa fazer, e já falámos disso aqui várias vezes. E Trump recebeu recentemente em Mar-a-Lago Viktor Orban, e Viktor Orban saiu lá a dizer que Trump lhe tinha dito nem mais um tostão para a Ucrânia. Eu não sei se isso depois vai ser exatamente assim, até porque, infelizmente, os nossos antecedentes não são maravilhosos, digamos assim. Quando foi a invasão da Crimeia, o presidente Obama mandou sacos de cama para a Ucrânia. E foi nos anos seguintes, já com Trump, que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia, quero dizer, aquelas bazucas que lhes permitiram, aquelas bazucas de ombro, teleguiadas, aquelas especiais, que havia umas suecas e outras americanas, que lhes permitiram suster os tanques russos naqueles primeiros dias e que foram decisivos, não é? Cada homem era capaz de destruir um tanque. Portanto, o que quer dizer que às vezes aquilo que parece nem sempre é no sentido das relações americanas. Mas que o perigo é grande porque o estado de espírito é este. Mas é um estado de espírito que também tem muitos filiados na Europa. E desse ponto de vista, eu creio, e não me queria prolongar muito mais, mas creio sobretudo temos de ter consciência de que provavelmente a política que temos que ter para a Rússia é a política que temos que ter para a Ucrânia. Porque do que se passar na Ucrânia, depende o nosso futuro e provavelmente também o futuro da Rússia. Se há alguma hipótese de a Rússia não ficar sempre putinista, digamos assim, como antes foi stalinista, essa hipótese só tem a ver com a derrota na Ucrânia. Tudo o resto não tem caminho, é um beco sem saída, um beco que reforçará
este sentimento de manhoso que já tão bem caracteriza o cidadão comum. E para isso nós temos que perceber as dificuldades que a Ucrânia está a ter na frente de batalha, não apenas as dificuldades que está a ter para ter as munições de que necessita, e Portugal lá vai dar uma miguelinha de ajuda, apesar de tudo, não apenas as dificuldades que são perceber o que pode passar nos próximos tempos. Neste momento a Ucrânia está na defensiva, e é uma posição defensiva difícil porque não é apenas o desequilíbrio em termos de munições, não é apenas um desequilíbrio que resulta de equilíbrios políticos na Ucrânia diferentes daqueles que existem na Rússia. A lei da conscrição, tanto do recrutamento para as Forças Armadas na Ucrânia, só permite recrutar pessoas com mais de 27 anos. E há uma discussão se hoje devem descer para os 25, mas aquilo que nós faríamos, quer dizer, acharíamos normal, que era para ir a partir dos 18, não é? Que era quando nós íamos para a tropa, não há na Ucrânia, porque eles estão a tentar fazer um equilíbrio entre manter o país a funcionar com futuro e combater na frente. E tudo isto é muito difícil quando eles estão de facto sozinhos, e apesar de haver uma mobilização grande, é um país que tem menos de 1/3 do número de habitantes da Rússia. E se não tivermos consciência de todas estas dificuldades, eu acho que vamos ter que esperar muito para ver alguma coisa mudar na Rússia. E para já, olha, eu estive a fazer as contas, há algumas dúvidas sobre quanto tempo é que o Putin realmente quer ficar no poder. Então, ele agora fica mais 6 anos. 6 anos, não é? Se não acontecer nada entretanto. 2030. 2030. Nesses 6 anos, ele ficará... Agora a questão é saber como é que contamos os anos de Stalin. Porque se contarmos desde o momento em que ele é secretário-geral, ele teve 31 anos no poder. Só que quando ele foi nomeado secretário-geral, ainda o Lenin era vivo. Já estava, já tinha tido o AVC e já estava num estado quase de vegetal, não é? Não estava completamente, mas estava quase vegetal. E ele só verdadeiramente toma o poder 2 ou 3 anos depois, quando domina o partido. Depende como é que se conta isto. Mas mesmo assim, é possível que ele dentro de 3, 4 anos consiga ultrapassar em tempo o Stalin. A questão a minha dúvida é se ele quer chegar à Catarina Grande ou ao Pedro Grande, porque a Catarina Grande reinou 34 anos. E recordemos, a Catarina Grande, para reinar, teve que matar o marido, prender e matar o marido, que era ela Na verdade, ele era bastante atulambado. Sim, era um facto, tá bem. Tens razão. Eu gosto muito desse teu termo atulambado que tu usas de vez em quando. Pois era. E o Pedro Grande, esse ainda governou mais tempo, governou 39 anos. E quando começou a guerra na Ucrânia, acho que perguntaram ao Lavrov quem é que eram os conselheiros de Putin. Ele disse que não conhecia, só conhecia a Catarina Grande e o Pedro Grande como conselheiros de Putin. E, de facto, foram os construtores do Império Russo na Europa, estes dois, e eu acho que é com eles que Putin verdadeiramente sonha mais do que com Stalin. José Manuel, mas em todo o caso estás a falar da forma como o Ocidente deve lidar com Putin. Que margem é que existe? Porque as sanções foram aplicadas e houve um crescendo de sanções e de pacotes. Sim, e não percebemos bem o impacto que isso está a ter. Esta semana vão ser decididas mais sanções, mas atenção, as sanções, apesar de tudo, são relativamente tímidas. Ainda há pouco tempo estava a ler reportagens de pessoas que diziam, mas há sanções, eu vou aos restaurantes na Côte d'Azur e está cheio de russos. Quer dizer, que sanções são estas? Sim. Verdadeiramente que sanções são estas, não é? Porque uma coisa é ter obrigado o Abramovich a vender o Chelsea, outra coisa quer dizer, fazer agora sanções por causa do Navalny, vão descobrir quem são os guardas da prisão lá em cima na Sibéria e dizer que eles não podem viajar para cá. Isso não é brincar, é fazer cócegas. Não vai lá de nenhum. Enfim, mas a Europa teve uma adaptação fortíssima, teve que se adaptar muito à energia, ao fim da dependência da energia. Claro, teve que fazer isso, e mesmo assim houve muitos gritos e apitos com isso, como sabes. Mas há uma coisa que pode ser feita já, por exemplo. Vou dar apenas um exemplo. A Alemanha pode enviar os seus mísseis Tauros para a Ucrânia.
Os Estados Unidos podem enviar os seus, não é os aos HIMARS e aos ATACMS, podem enviar os ATACMS. Estamos a falar de mísseis que têm um alcance que permite atingir as linhas de abastecimento. No caso dos Tauros, podem eventualmente até atingir a famosa ponte de falhar o nome, a ponte que liga a Crimeia à Rússia. E que, portanto, se essa ponte desaparecer, a possibilidade da Rússia fazer chegar certo equipamento à frente de batalha diminui muito. Pode haver alguma melhoria no tipo de equipamento. Enfim, a Ucrânia, apesar de todos estes lados negativos, tem tido algumas coisas que são interessantes e que podem lhe dar vantagens, quer dizer, diminuir a sua desvantagem no futuro próximo. Nos últimos meses, a Ucrânia conseguiu destruir alguns dos aviões radares da Rússia, e sem esses aviões radares, a capacidade da Rússia controlar o espaço aéreo diminui muito, o que pode abrir alguma margem para a entrada dos F-16. Mas isso é o wishful thinking, é pensar positivo, e não sei até que ponto é que nós temos direito de pensar positivo quando coisas que deviam ter acontecido há muito tempo ainda não aconteceram. Uma das razões para o fracasso da contraofensiva foi porque o equipamento levou demasiado tempo a chegar à frente de batalha e deu tempo aos russos para construírem defesas, linhas Maginot, linhas Maginot modernas. Portanto, eu acho que para já é aquilo que podemos fazer. Não estou a falar em enviar tropas, porque isso não é viável. Isso seria de facto a Terceira Guerra Mundial. O presidente francês vá falando sobre isso. O presidente francês fala disso, mas o Macron às vezes diz coisas que não consigo entender, porque uma altura vai para um lado, outra altura vai para o outro. Quer dizer, eu acho que ele tem ali aquela pressão permanente, aquela espécie de bafo no pescoço da Marine Le Pen, e portanto que o deixa às vezes um bocadinho a tentar uma fuga em frente. Agora, aquilo que apesar de tudo têm feito os nórdicos e têm feito países mais pequenos, como a República Checa, que organizou agora uma forma de comprar munições, ou a Holanda, que deu o exemplo relativamente ao envio quer de veículos militares, quer de F-16, às vezes indica que os grandes problemas da Europa estão mesmo nos grandes países. Portanto, e na Alemanha e na França sobretudo.